Bom dia, amigos, queridos irmãos, que a paz de Jesus te fortaleça, querido companheiro. Que os bondosos amigos estejam conosco nesta manhã de luz em que todos nós aspiramos o desejo de compartilhar com Jesus a alegria da nossa imortalidade. Hoje nós vamos ler um capítulo 26º. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Dom de curar. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Mateus capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, disse Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizesse dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Queridos amigos, elevemos o nosso pensamento até Jesus, pedindo ao nosso Mestre que nos ampare, que nos sustente e que nos fortaleça. Senhor, dai-nos a compreensão necessária para que possamos sentir a grandeza da oportunidade reencarnatória. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ó Jesus, que a misericórdia sublime do seu amor se faça em nossos corações. Dai-nos a compreensão necessária para que nós possamos enxergar com os olhos do Espírito tudo aquilo que o Senhor tem nos oferecido. Que a paz e a alegria seja constante em nossa vida. Ajude-nos, Jesus, a acertar a nossa caminhada. Que assim seja. Meus queridos irmãos, eu gostaria de começar hoje a falar sobre o título desse capítulo. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. O que nós temos recebido gratuitamente? Nós vamos observar que nós temos recebido a nossa faculdade mediúnica. E a mediunidade, ela é uma bênção do auxílio aos semelhantes, e ela também é uma ferramenta divina que nós temos para auxiliar os nossos irmãos. E aqui Jesus nos mostra, por meio da palavra de Mateus, que nós devemos restituir a saúde aos doentes. Como é que eu vou restituir a saúde dos doentes sem que eu compreenda o valor da palavra, o valor da vibração, o valor da mediunidade, quando ainda não compreendo que eu sou capaz de envolver um nosso irmão com a minha palavra, com a minha vibração, esclarecendo-o cada vez mais. E aqui ele diz: ressuscitai os mortos. Nós não podemos pensar na ressuscitar os mortos, que é aquele que morreu acordar, mas fazer o que ele fez com o nosso querido irmão Lázaro, em que ele o desperta para situações que a verdade vinha
vem nos auxiliar e que ele vinha sempre colocando-a em segundo plano. Porque ressuscitar os mortos é trazer-lhes a esperança, é dar-lhes a vida. E aí nós vamos ver curai os leprosos. Será que nós temos condições para isso? Isso é uma faculdade que precisa ter conquistas nossas, mas ele ensinou os leprosos, ele curou os leprosos, porque ele sabia da magnitude do tratamento que os espíritos, que o fluido magnético usado por ele poderia assim fazer. Por isso que ele coloca para os discípulos que eles deviam curar os leprosos. Para que eu cure o leproso, eu preciso saber como trabalhar com a mudança energética do perispírito, do pensamento desses nossos irmãos. E muitas vezes nós vimos isso aí com Felipe, quando conversava com o mestre, perguntando por que ele não ensinava fazer isso, né? Libertar os demônios, ou seja, os espíritos do mal, e não ensinava eles a libertar dos processos que os leprosos viviam com tanta dor. Então, eles chamam de pouca fé. Nós sabemos que nós não temos toda a propriedade desenvolvida em nós, dentro da faculdade, mas nós já temos condição de esclarecer, de dar força para que a pessoa possa vivenciar um novo olhar para a sua vida. Então, toda mediunidade, ela é muito importante para todos nós, porque nós precisamos refletir na divina missão que a luz nos propaga. E a mediunidade, ela é luz, ela é a expressão, expressa em nós de várias maneiras. E aqui, quando ele fala, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, essa palavra trazida para os discípulos é porque naquela época Jesus, além de demonstrar, de vivenciar, de ensinar, ele mostrou que todos somos capazes de fazer. Talvez hoje ainda não, para a nossa condição evolutiva, mas nós não podemos receber aquilo que nós temos recebido de graça. Então, a faculdade mediúnica, ela é uma bênção em nossa vida. Ela é um recurso divino. E hoje a faculdade mediúnica, ela nos educa. E para que eu seja um médium de bom alvitre, de bom comportamento, eu preciso ter conhecimento do ser espiritual que nós somos, dos sentimentos que carregamos, e também saber que ela é uma faculdade como a inteligência, que eu preciso desenvolvê-la não com cursos, não com formas externas, mas desenvolvê-la na prática do bem, na caridade, buscando no conhecimento uma alavanca de progresso para que nós não venhamos a praticar uma mediunidade que não seja uma mediunidade educativa. Nós temos visto muitos médiuns que mandam as pessoas fazerem as coisas em nome dos espíritos, e nós sabemos que todas as nossas ações mentais, todas as nossas atitudes, elas trazem consequências para nós. Então, como é que um espírito vai mandar nós curarmos alguém, se muitas vezes nós nem temos os recursos próprios para isso? Mas quando nós nos tornamos um bom instrumento para a espiritualidade, um medianeiro com coração generoso, com sentimentos em harmonia, muito podemos fazer. Não que nós estejamos fazendo, mas somos instrumentos para que os espíritos possam fazer por meio de nós. Então, é importante que a gente saiba o que é que nós vamos falar em gratuidade e na faculdade de curar. Muitas vezes eu não ainda compreendo, né, o que seja mediunidade na sua amplitude. Muitas pessoas acham que mediunidade é apenas receber as entidades. Então, nós sabemos que não é só isso. Isso é uma manifestação de uma das mediunidades. Mas o médium em si, ele é um potencial, e um potencial de amor, potencial de luz, que pode crescer, que pode expandir em função do bem que Deus nos outorga como direito que cada um de nós temos que realizar. Então, nós vamos ver
que o Emmanuel compara a mediunidade com uma luz, porque à medida que eu vou expandindo, eu vou tendo uma amplitude diferente do meu olhar. Então, nos educandários, nós vamos ver no educandário doméstico, né, que é o lugar que nós mais precisamos usar da mediunidade, em que nós vamos trocar pensamentos, sintonias, porque muitas pessoas acham que a mediunidade só acontece na casa espírita. Eu sou médium em todos os lugares. Então, nós temos que colocar ela acima de todos os nossos interesses, né? Lembrando que a mediunidade, ela é um bem de todos. Então, quando eu converso com o irmão, que eu não estou orientando, quando eu sinto a inspiração, eu estou auxiliando aquele irmão. E muitas vezes a minha palavra o leva a refletir, às vezes até mudar as suas atitudes mentais e também as comportamentais. Então, é importante que a gente possa ter isso dentro de nós, que no recinto doméstico, nós usamos de todos esses benefícios que a mediunidade nos dá, quando eu sou capaz de ensinar, quando eu sou capaz de ouvir, quando eu sou capaz de orientar, né? Em todos os lugares, nós podemos socorrer os doentes com a nossa palavra, com o passe, com uma leitura que vai contribuir com o bem-estar do outro. Então, nós temos dentro de nós recursos para que possamos caminhar em direção ao bem. E muitas vezes nós estamos aí vivendo situações bastante conflitantes nos lares por falta de fazermos o evangelho, de compreendermos que somos um espírito. Então, todo o núcleo de energia que ilumina, ela caracteriza uma utilidade. Quando eu falei que Emmanuel compara a mediunidade como a luz, é que a mediunidade, na bênção do auxílio, ela é como a luz. Ela ilumina o pensamento do outro, ela expande a vontade do outro. E nós precisamos entender, então, que todo esse movimento ele parte dentro de nós, porque é o núcleo de energias que caracteriza cada um por aquilo que ele faz. Então, nós às vezes achamos que a mediunidade é para esse ou aquele. A mediunidade é para todos nós. E não nós vamos ver, então, que quando Jesus nos disse que nós deveríamos colocar a candeia bem no alto, e nós vamos ver, então, que essa candeia, essa luminosidade, ela indica para todos nós que há luz dentro de nós que precisa ser espargida para que possamos contribuir com o bem-estar do outro. Então, quando Jesus nos convida, né, a ver essa necessidade, nós vamos ver que em matéria de mediunidade, quando nós estamos falando, é preciso que a gente analise todos os sentidos, porque muitos se vivem ligados aos fenômenos, que é um suplemento, não é a essência. O que importa é o que nós estamos fazendo, é o serviço do bem, é o serviço do amor. Em qualquer tarefa que nós fizermos, das boas obras, nós vamos ver que a mediunidade, ela está sempre conosco, a brilhar em nosso pensamento. Então, eu vou hoje convidá-los a pensar numa lâmpada que vive sempre apagada e numa lâmpada que está sempre acesa. A lâmpada apagada, ela não ilumina. Então, o que acontece? Onde tem escuro, tem treva, tem sombra. E não há, então, diferença entre uma lâmpada acesa com a lâmpada apagada? Sim, há muita diferença. A lâmpada acesa, ela ilumina a consciência. Então, que nós possamos acender a luz que está dentro de nós. E é por isso que Jesus, quando ele fala no começo aqui, que ele nos mostra ressuscitar os mortos, nós sabemos que, na verdade, eu não posso, né, tirar o cadáver, que já está um cadáver que já está em estado mais difícil, e restituir-lhe a vida. Mas nós podemos, muitas vezes, acordar aqueles que estão sepultados vivos. Sepultados vivos, que eu estou dizendo, não morreram, sepultados na carne,
sepultados no seu egoísmo, sepultados na sua ignorância, e com isso eles vivem numa situação infernal de remorso, de trevas mesmo, de arrependimento, de raiva, de culpa. E nós precisamos, então, entender que todos nós, se não tomarmos cuidado, nós podemos ser alvo para os espíritos que muitas vezes não nos querem bem. E como é que nós atraímos? Pelas nossas vibrações mentais, pela força dos nossos sentimentos. E aí nós vamos ver que grande parte desses irmãos, encarnados como nós, vivem numa cegueira. E dentro dessa cegueira, eles trazem consigo muitas aflições. Então, é preciso que a gente tenha dentro de nós essa alegria de viver. E é preciso que a gente aguce a nossa visão espiritual para que possamos socorrer todos aqueles que cruzam conosco em nosso caminho. Quem morre sufocado no orgulho enquanto está encarnado é este que fica sepultado. Ele fica sufocado no orgulho, então ele não consegue ser feliz, porque ele não aprecia o valor do outro, está sempre na crítica, no julgamento, né? Então, a gente convida a todos nesta manhã para que a gente saia desse mecanismo e que vamos compartilhar com o nosso irmão as alegrias da vida, o pão de cada dia, para que nós possamos sentir que Jesus está dentro de nós. O Cristo é o templo da nossa alma e eu preciso dele para que eu possa trabalhar o bem, auxiliar os nossos irmãos que estão conosco, enriquecendo com as nossas vibrações, com a nossa palavra, conduzindo-os de uma forma amorosa para que todos eles possam sentir a grandeza de Jesus. Então, queridos irmãos, a mediunidade é essa luz que nós precisamos compreendê-la como uma faculdade que me educa, que me estimula. Então, o convite de hoje é que todos nós trabalhemos pelo bem, enriquecendo as nossas horas da peregrinação terrena com os melhores testemunhos de nossa boa vontade. E que tudo isso seja feito em nome do Mestre, em nome do amor, para que nós possamos sentirmos fortalecidos por tudo aquilo que Jesus tem nos dado. Então, não fiquemos com a nossa lâmpada apagada. É preciso que a gente acenda essa candeia para que nós possamos contribuir com o bem-estar dos outros. Amigos, queridos irmãos, hoje é um dia, né, que a cristandade comemora aí a Páscoa, mas nós sabemos que não é isso que a gente simplesmente acreditamos na alegria, né? Na vida, na imortalidade, nas oportunidades que todos temos de aprender para servir Jesus. Deixo aqui o meu abraço, pedindo ao Mestre que visite os lares, especialmente aqueles em desequilíbrio, ampare os nossos jovens, nossas crianças, os nossos companheiros que já estão no final da sua existência, para que nunca lhes falte a esperança e que eles tenham um novo olhar para a vida futura. Obrigado, Jesus, que o Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, leve até você as vibrações de amor que são emanadas pelo Espírito tão querido de todos nós, Eurípides Barçanufo. Fique com Deus, irmãos.